Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira de informações sobre o alvo do Vasco na janela de transferências, Alan Saldívia. Estou preocupado, hein? Estou preocupado porque o jogador teve uma baixa absurda no seu rendimento, né? E o Colo-Colo já considera negociar o jogador por conta disso. Eu vou trazer informações direto do Chile para você. Você vai acompanhar aqui conosco sobre Alan Saldívia, o jogador que está na mira do Vasco para essa janela de transferência, jogador que o próprio Fernando Diniz falou, né? Que gosta, enfim. Você aí do outro lado não vai perder nada. E outra, vamos falar também sobre os problemas da SAF vascaína. Já deixo aqui na descrição, né, o professor José Humberto. Ele é especialista em direito do futebol, direito esportivo, empresarial, né? E você vai acompanhá-lo. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo para você estar falando bastante também, entendendo um pouco sobre esses processos. E claro, o Vasco encara o Grêmio amanhã em São Januário às 5h30 da tarde. Já estarei chegando daqui a pouco no Caldeirão ali para a gente fazer toda a cobertura e acompanhar todos os movimentos do Cruz Maltino, ó, direto do Caldeirão. Enfim, estou no Rio de Janeiro, né? Cheguei de Quito ontem à noite, mas já estamos presentes aqui para essa partida. E lembrando que, falando em partida, em jogo, eu deixo o link da Estrela Bet aqui embaixo para você ganhar o dobro que você depositar. É isso mesmo. Só através desse link você dobra o seu primeiro depósito. E outra, vou falar logo, porque comigo o papo é reto. Sabe essa plataforma que você está aí que não te ajuda em nada? A Estrela Bet, além de te dar prêmios exclusivos através desse link, já levou palpiteiros do nosso link, do nosso grupo, para jogar basquete em São Januário. Já pensou você, seu contemplado, ir para o Caldeirão jogar basquete? Cara, junto com os jogadores profissionais ia ser incrível, né? Então você aí do outro lado não pode perder. Essa plataforma que você tá aí nunca vai te proporcionar nada. Então corre na Estrela Bet, tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Além de você dobrar, tem as melhores odds do momento. E amanhã, óbvio, eu vou colocar uma fezinha no Vascão. Óbvio, eu nunca vou torcer contra, então eu não posso fazer o meu palpite contra, né? Corre lá, Estrela Bet, link, primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo? Após 2 derrotas seguidas e 6 gols levados nessas 2 derrotas, o Vasco mira o setor defensivo, né? Antes procurando um ponta esquerda, agora engaja a ideia de buscar um zagueiro, né? A gente sabe que o Vasco já tinha um interesse no Balbuena, né? Que estava na Rússia agora sem contrato. É um jogador de oportunidade de mercado, mas já vou avisando aqui antes, tá? Vários clubes estão de olho no atleta. Vai virar leilão. Eu acho que o Vasco dificilmente entraria nesse leilão. Enfim, situação envolvendo Alan Saldívia, jogador lá do Colo-Colo do Chile. Eu tenho informações exclusivas para vocês sobre o atleta, tá? É um dos que estão na mira do Vasco. O Fernando Diniz, na coletiva, né, lá em Quito, foi perguntado por um jornalista chileno, né, sobre o interesse em Valdívia, no Alan Saldívia, e sim, teve ali a confirmação que o Fernando Diniz gosta do jogador e quando jogou contra ele gostou muito do que viu, enfim. Será que o Vasco vai avançar nessa contratação? Mas enfim, eu tenho informações exclusivas para vocês. O zagueiro lá no Chile está em queda, está abaixo. 2, o valor ali que estipulava a cláusula de rescisão do jogador era cerca de 4 milhões de dólares. E no Chile já se considera ali 2 milhões a 3 milhões uma proposta para liberar o jogador. O Vasco teria feito uma proposta na casa dos 950 mil dólares, né? Muito abaixo daquilo que o Colo-Colo quer por Alan Saldívia. Mas eu vou fazer o seguinte aqui nesse vídeo, e é um momento interessante porque a gente vai interagir agora, e claro, nós vamos falar bastante aqui sobre Alan Saldívia direto do Chile. Então, eu trago meu amigo jornalista aqui chileno, que traz informações exclusivas para você que está aí do outro lado, aqui, e você deixe seu like para dar aquela moral. Preste atenção, vamos falar sobre o zagueiro que tem proposta do Vasco, o interesse do Vasco, Alan Saldívia. Todos amigos y torcedores de Vasco da Gama, mi nombre es Sebastián Munizaga, periodista,
que cubre a Colo-Colo en la actualidad. Me pidieron grabar este video para hablar de Alan Saldivia. Alan Saldivia es un defensor uruguayo de 23 años que tiene Colo-Colo y que el año pasado, 2024, realizó un gran campeonato en el título de Colo-Colo. Fue jugador importante y es por eso que con ese campeonato la dirigencia de Colo-Colo lo tasó en $4 millones en la cláusula de salida. No obstante, este 2025 su juego bajó, su rendimiento bajó y hizo que Blanco y Negro, que es la empresa que maneja Colo-Colo, bajara esta cláusula de salida y estén dispuestos a escuchar ofertas de cualquier club, en este caso de Vasco da Gama, para ficharlo. $2.5 millones a $3 millones están dispuestos a escuchar en Colo-Colo si se quieren llevar a Alan Saldivia. En lo futbolístico, como todo uruguayo, Alan Saldivia es un futbolista aguerrido, zurdo, de muy buena proyección en ataque. Muchas veces dentro de la cancha sube constantemente al ataque, el pase fondo, el pelotazo, como se dice en Chile, lo tiene muy, pero muy acostumbrado acá en Colo-Colo. Es un jugador aguerrido, de pierna fuerte e muito interessante para ver. As contratações não serão simples, mas eu me preocupo muito quando falam que o jogador está abaixo, né? Deixou de jogar, está em uma fase e já consideram valores menores. Enfim, qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. E falando sobre as questões organizacionais do Vasco, né, a gente vai falar bastante sobre isso também, porque envolve, né, toda a questão envolvendo a SAF, e eu sempre recomendo você a correr lá no YouTube, né, e escutar o professor José Humberto. Tá? Ele é um especialista nesse assunto e, claro, vou trazer aqui um corte, né, dele falando sobre a SAF do Vasco, o momento da SAF do Vasco com detalhes. Então não saiam daí, preste atenção o que falou o professor José Humberto agora, e você vai entender sobre esse momento da SAF e esse momento do Vasco em detalhes, sobre detalhes jurídicos principalmente. Professor José Humberto, é com você. Pro lado do futebol, nós não temos um time aí do Vasco, vamos colocar assim, competitivo, um time que está passando por muita dificuldade em campo, sem resultados, e a torcida evidentemente não está satisfeita, com vários questionamentos, e nós percebemos aí questionamentos que vêm desde alguns anos, que o Vasco vem passando por essas dificuldades na estruturação, na gestão do futebol, com muitas dificuldades, e a esperança com a SAF é que acontecesse uma mudança aí com o Vasco, muito mal escolhido através da 777, tem todo esse problema aí. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, como o momento do futebol está ruim, delicado, nós temos vários questionamentos dos torcedores, e aqui eu quero chamar a atenção de alguns, né, para novas contratações, trazer novos jogadores, melhores atletas, para que sejam contratados aí outros profissionais com uma capacidade melhor do que estão, ou seja, melhorar todo o departamento de futebol, de estrutura, enfim, mudar diretor técnico, enfim, uma série de decisões que podem ser tomadas, mas que nós temos que compreender um aspecto muito importante, é sobre isso que eu quero falar. O Vasco é uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e como SAF pediu recuperação judicial, e o processo de recuperação judicial impõe vários limites para uma empresa, vamos colocar assim, que no caso é o Vasco SAF. Então eu quero que vocês compreendam que a gestão do Vasco, ela tem uma série de restrições, e justamente essas restrições impactam diretamente no futebol, no que nós temos atualmente de jogadores, comissão técnica, equipe, departamento e etc. Enfim, o Vasco poderá ou não tomar determinadas medidas. Eu quero que vocês compreendam aqui que, por estar em recuperação judicial, nós temos restrição, por exemplo, de venda de bens e de direitos. Não pode vender assim de qualquer forma, né? Não tem essa liberdade para fazer essa disposição. Uma vez que a própria lei da SAF, né, ela, junto com a recuperação judicial, deixa claro que o clube SAF, não poderá onerar, vender os bens essenciais à sua atividade sem uma autorização judicial. Então, olha, eu quero vender um determinado bem para investir no futebol. Não é tão simples assim. Inclusive, eventual negociação de atletas
centro de treinamento ou direitos federativos, né, podem ser questionados lá na recuperação judicial se não houver uma justificativa muito plausível e compatíveis com o plano, inclusive, que o Vasco já apresentou lá na recuperação judicial, de como pretende fazer essa recuperação. Segundo ponto importante, as decisões do Vasco SAF agora estão vinculadas ao plano de recuperação judicial que o próprio Vasco apresentou. Então, se você aí quiser que eu detalhe esse plano para vocês, eu vou fazer aqui com o maior prazer. É só pedir que eu farei. E vocês observarão que o Vasco terá uma série de restrições. Então, veja, nós temos lá credores trabalhistas, fornecedores, instituições financeiras, né, credores fiscais também que têm interesse na recuperação judicial. E tudo isso gera restrição do Vasco em contrair novas dívidas, a não ser que sejam dívidas justificáveis, e para possibilitar aí a continuidade do que está previsto ali, ou o cumprimento que está previsto ali no plano de recuperação judicial. Um terceiro ponto aqui, bem complexo. Em recuperação judicial, a fiscalização e a transparência é ainda maior na SAF do Vasco. Isso mesmo, pessoal, fiscalização. Por estar em recuperação judicial, ela está sujeita à fiscalização da Justiça e também do administrador judicial. Isso mesmo, está todo mundo em cima do Vasco ali, observando e opinando sobre o que está acontecendo. Tanto que o Vasco, lá na recuperação judicial, tem que manter a contabilidade rigorosa, em dia, com relatórios mensais da atividade, prestação de contas, e se isso não for feito, corre risco, inclusive, de ter a falência decretada, caso tenha irregularidades. O que mais nós temos aqui? Impactos no licenciamento e nas competições, porque uma vez que está em recuperação judicial, não impede que ela continue, Vasco, continue exercendo a atividade do futebol como está fazendo, mas pode trazer dificuldade para obter determinados licenciamentos, questões vinculadas aí como a inadimplência de FGTS, INSS e outros tributos podem comprometer a certidão negativa do Vasco. E nós sabemos, inclusive, que o Vasco atualmente está com transferban ativo. Isso é preocupante, porque com transferban sequer pode contratar, está sofrendo uma penalidade da FIFA. Outro ponto também muito importante que vocês precisam entender é que uma vez que o clube, a SAF, está em recuperação judicial, de certa forma o mercado fecha as portas, o mercado de crédito. Muito difícil que as instituições financeiras, outros parceiros ou stakeholders dessa natureza concedam crédito para o Vasco. Quero dizer para vocês que o Vasco está assim apertado financeiramente e as portas fechadas. Por quê? Como conceder crédito para uma sociedade que está em recuperação judicial, já não está bem, né? Já reconheceu isso, financeiramente não está legal e que pode falir a qualquer momento. E aí, qual que é a garantia dessas instituições financeiras de que receberão aí esses créditos? Super complexo, né, pessoal? Muito difícil essa situação. Enfim, nós precisamos ter calma aqui. Entendemos que a SAF é um caminho que o Vasco já adotou e a recuperação judicial também caminha paralelamente, mas você aí que é torcedor precisa ter a clareza de que não dá para exigir muito do Vasco, no sentido de contratações, de um crescimento financeiro, de trazer grandes atletas, que eu digo grandes atletas é no aspecto financeiro mesmo, altos salários, contratações significativas e robustas, manter uma folha salarial incompatível. Então, nesse momento de dificuldade, entra, claro, a parte de gestão, de conseguir quem estar ali, que é o Pedrinho, a direção e sua equipe, de poder, claro, né, fazer um futebol honesto, competitivo, mais barato do que nós temos aí, e claro, que consiga disputar as competições aí de Série A, como o brasileiro, a sul-americana. O que eu quero que você reflita, claro, e coloque aqui nos comentários, quais seriam as soluções. Você aí como torcedor, entendendo, claro, o vídeo que nós aqui trabalhamos e falamos sobre isso, quais seriam as soluções para o Vasco? Mudar o diretor técnico? Contratar atletas que estão disponíveis no mercado, mas que não exijam a compra do passe, mas viriam por empréstimo? O que seria de alternativa aí para o Vasco? Afinal de contas, você não pode esquecer que quando se fala de atletas, existem contratos ativos, né? O Vasco não consegue romper unilateralmente. Esse jogador aqui é ruim, manda embora. Não é assim. Vai ter que pagar todo o contrato. E não se esqueçam. Todas as obrigações que o Vasco contrair após o pedido de recuperação judicial, que já aconteceu há muito tempo, não farão parte da recuperação. São obrigações novas que o Vasco tem que cumprir na integralidade, chamadas de extraconcursal. Não tem escapatória, ok? Não vai ter desconto lá no plano, não vai ter prorrogação ou prolongamento de pagamento. É uma situação bem complexa, pessoal. Por isso que eu quero escutar vocês, mas é um vídeo também no sentido de o torcedor respirar um pouco, pisar um pouco no freio. A pressão é muito importante, claro, para que os jogadores que estão lá, eles honrem a camisa e joguem um futebol decente, com raça, claro, ali valorizando e fazendo jus a vestir a camisa de um clube tão gigante assim, mas tem determinadas coisas que o futebol, por o Vasco estar em recuperação e
nesse momento de limitação, não ter possibilidade de fazer. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham compreendido. Deixa aqui o seu comentário, é muito importante para todos nós aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço, até nosso próximo vídeo.